essa palavra, mas nós somos crentes. Ele não vai se empolgar muito em falar das parábolas como Mateus, Marcos e Lucas. Ele vai direcionar a sua palavra para um tipo de pessoa. João estava preocupado em pregar para quem já conhecia Jesus, para quem já tinha Jesus na vida dele. É por isso que ele vai falar sobre o Verbo, porque Jesus já era conhecido das pessoas. Tem coisa que eu entendo, mas quem está lá fora não entende, porque as coisas de Deus não é para ser entendida, é para ser obedecida. Se nós começarmos, aleluia, como o irmão falou, inventando perguntas e começar, não é assim, não, irmão, é a Bíblia está aqui, aleluia. Ele foi orar. Qual o melhor jeito de buscar a direção? Orando. Não é correndo atrás de pregador famoso, não é correndo atrás, aleluia, de pregador de YouTube, é lendo a Bíblia. Uma maneira que Lucas estava fazendo, ele ia colhendo os depoimentos das pessoas, porque Lucas não foi discípulo de Jesus, mas só ele de ouvir as pessoas falar de Jesus, ele se converteu àquele Jesus, e ele deu testemunho daquele Jesus. Agora João não. João, o evangelho de João vai dizer que João era o quê? O discípulo amado de Jesus. É alguém que tinha intimidade com Jesus. Era alguém que Jesus, para onde ele ia, ele convidava João para ir com ele, porque Jesus confiava em João. Era um discípulo amado. E é por isso que ele, o seu evangelho vai ser diferente. Vai relatar para as pessoas dizendo, olha, Jesus estava conosco, mas ele era do céu. Jesus estava como homem, mas ele era Deus. E aonde nós temos aqui, vai falar sobre a respeito do texto que vai nos relatar que foi a terceira aparição de Jesus depois da ressurreição. Glória a Deus, aleluia. Primeira vez que Jesus se apresentou depois da ressurreição, Jesus estava andando e ele encontra dois homens falando, chorando. O que será de nós? O que nós vamos fazer? O nosso Jesus morreu. Aleluia a Deus. O mestre morreu, e agora? Aí vai chegar perto deles um viajante e vai começar a perguntar, por que vocês estão tristes? Aleluia. O que vocês estão falando? Aí aqueles homens vão começar a falar, olha, você é peregrino, você não sabe o que aconteceu? Mataram o Messias, mataram Jesus, acabou o ministério, acabou a igreja, Jesus está morto. Aleluia, Deus. Quantas vezes as pessoas olharam para você e falaram, você está morta, mas essa noite eu quero dizer para você, que quando você está quieta, ainda há vida dentro de você. Aleluia. Preocupação da palavra é esta: você não precisa pular todos os dias na igreja, você não precisa gritar todos os dias, mas você precisa ter um relacionamento ativo com Jesus. Oh, glória! Um relacionamento com Deus, ele não é medido por quantos gritos você dá na igreja, mas é com intimidade com a palavra, a intimidade com Deus na sua casa. Aleluia. Aí, aquele viajante, sem se fazendo, sem entender. E aí, chegando a noite, eles vão falar, mas fique aqui conosco. Já está anoitecendo, está perigoso aí fora. Aí esse viajante entra na casa com eles. E na hora de partir o pão, a Bíblia diz que aquele viajante levantou o pão aos céus e agradeceu a Deus. E a Bíblia diz que então eles reconheceram que era Jesus. Mas quando abriram os olhos para contemplar, ele já tinha desaparecido. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que ficou para esses dois homens? Uma experiência. Eles não tinham como provar, mas eles agora estavam falando pela sua olho. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aí as pessoas perguntaram, mas aonde ele está? Cadê Jesus então? Aí eles vão
dizer aonde ele está, nós não sabemos. Mas Jesus ressuscitou, porque ele esteve na minha casa. Aleluia. Nós não temos que provar nada para ninguém. Nós temos que ter a nossa intimidade com Deus. Quando Deus colocou no meu coração para falar a respeito de Pedro, é justamente para explicar que as pessoas que Deus chamou eram todas pessoas problemáticas. Aleluia! Pessoas que ninguém dava nada. Aleluia, Jesus. Cobradores de impostos. Você sabe o que era cobrador de impostos naquela época? Como Zaqueu e Mateus? Eles eram judeus, mas eles cobravam imposto para os romanos. Aí os judeus falavam assim: esse aí é um traidor. É, Deus. Porque ele é sangue do nosso sangue e trabalha para os romanos. Aí Jesus, quando veio, ele foi aonde? Na casa de Zaqueu. Glória a Deus. Ele chamou quem? Mateus. Aleluia! Aí as pessoas curiosas, as pessoas de igreja começaram a olhar, as pessoas religiosas começaram a olhar e se espantar. Verdade, Jesus. Como esse homem pode achar que é Deus e se assenta na mesa de um pecador? É, Jesus. Como esse homem que diz que é o Messias, mas se assenta junto com os traidores? Aleluia! Aí o Evangelho de Mateus vai dizer bem assim, ó, que Jesus falou: eu vim buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Aleluia! Meu Deus, maravilhoso! Muitas vezes, pastor, Deus não tem uma palavra para mim que estou aqui, mas Deus tem uma palavra para alguém que está pensando em parar ou desistir. É, Deus. Muitas vezes não é que eu preciso de uma palavra. Às vezes o meu problema, que estou na igreja, que prego, é falta de oração. Mas tem alguém lá, pastor, que precisa que Jesus chegue do lado dela e fala: não desista, levanta e caminha. Aleluia. Pode aplaudir o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glória. Glória a Deus, aleluia. Aí nós vamos começar, depois que nós entendemos qual tipo de pessoa ele chamou. Eu imagino, como eu fui falando nessa noite, que Deus lá na sua glória falou: eu preciso de alguém que morra na cruz do Calvário para trazer o meu povo de volta. Aleluia. Deus. Aí Jesus, ele vem sabendo que ele vai morrer, É verdade. sabendo da sua morte de cruz. Só que ele tem uma missão muito mais importante. Qual é a missão? De deixar um legado, Aleluia. deixar uma palavra, deixar os discípulos para pregarem a palavra. Aí Jesus agora, ele não olha para aqueles não, pastor. Ele não olha para aqueles religiosos, ele não olha para os judeus, ele começa a olhar lá na periferia quem ele vai escolher. É, Deus. Aleluia, Jesus. Aí João vai começar a relatar assim no capítulo 1, preste atenção, ele vai dizer assim: porque ele veio para os que são deles, mas o que era dele não os receberam. É, Jesus! Glória a Deus. Ele veio no meio do povo dele, o povo judeu, mas o povo judeu não o reconheceu como Messias. É por isso que ele vai dizer: mas há um povo que mesmo não conhecendo eu, corpo a corpo vai acreditar na palavra que eu vou dizer. Aleluia. Aleluia, Jesus. João vai dizer assim, ó, ele sendo Deus, desceu e veio entre os seus, Glória a Deus. mas os seus não o receberam. Aí ele pegou quem não era para ser. É, Deus. Está entendendo por que eu estou aqui e você está aqui? Porque alguém que era para ter sido, não foi. Deus pegou você. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Para aplaudir, irmãos. Aleluia. Há momentos na vida da pessoa que ela se dá o luxo de dizer: eu não quero, É, Jesus! eu não vou fazer. É. E Jesus vai ficar ali: não, vem. Mas vai chegar um dia que essa pessoa vai chegar na igreja e a cadeira dela vai estar ocupada. Aleluia, Deus. Oxalá que essa pessoa tenha força e se renda de falar: Jesus, me perdoa, porque eu recusei, quando era para mim, eu recusei. Aleluia. Aleluia. Oxalá que tenhamos a humildade, pastor, de reconhecer
desfazer. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que João vai relatar esse fato bem claramente, para justificar Glória a Deus. o porquê que Jesus agora está indo na casa de Zaqueu publicano, o porquê que Jesus está indo agora na casa de Zaqueu, de Mateus, está indo atrás de Pedro. Sabe por quê? Porque aqueles que tinham conhecimento do Pentateuco, conheciam as leis, conheciam a palavra, não quiseram ele. Aleluia. É a mesma coisa que eu estou dentro da igreja, se conheço a palavra, conheço a igreja, estou dentro da igreja, mas eu não recebo Jesus. Verdade. Mas se é possível o pregador não estar dentro da igreja e não ter Jesus? É possível. É possível eu pregar a palavra e não ter Jesus? É possível pregar e não ter Jesus, porque Jesus não está na pregação, Jesus está em mim, ó, em mim. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. As pessoas podem olhar para você e falar bem assim, não, mas ele não prega, ele não canta, ele não... Mas Deus é na tua vida. Glória a Aleluia. Deus. Não adianta eu pregar, cantar e não ter Deus na minha vida. Verdade. Eu ouvi um pregador falar bem assim, ó, se o ministério que você tem está te corrompendo, está levando você para o inferno, abandona o teu ministério e vá servir a Deus igual servia antigamente antes de ter um ministério. Aleluia. Ou seja, se pregar a palavra está me corrompendo, está subindo para a cabeça, estou ficando maluco, pare de pregar e vai orar lá na cadeira e começa a receber. É melhor. É melhor você não pregar heresia por aí e ser salvo no último dia do que você começar a pregar e não ter Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Agora, ao personagem que Deus colocou no meu coração de ministrar sobre Pedro. Pedro, ele foi um homem que foi de 0 a 1000 muito rápido. Primeiro, ele era pescador de peixes, filho de Jonas. A Bíblia diz que Jesus estava na beira da praia, fez um culto maravilhoso, e Jesus queria atravessar a Galileia, e ele entra no barco, e o barco era de Pedro. Aí quando ele entra no barco de Pedro, a Bíblia diz que Jesus vai fazer um milagre da multiplicação para Pedro. Aleluia. Preste bem atenção nesses detalhes. Aleluia. Quando Jesus entra no barco de Pedro, quando ele não estava pescando nada, ele começa a pescar. Ele começa a ter lucro. Mas agora Jesus, ele vai chegar para ele e falar bem assim, ó, Pedro, pare de pescar peixe e venha ser pescador de homens juntamente Glória a comigo. Deus. Pare com essa profissão e venha me servir 24 horas por dia. Onde eu for, você vai estar comigo, Pedro. Glória a Deus. A Bíblia diz que Pedro, ele foi. Aí eu começo a me indagar qual era o poder de persuasão de Jesus, o que ele causava nas pessoas, para chegar ao ponto de ele dizer para o pescador, que era pescador desde a sua criança, desde a sua mocidade, falar, olha, para com isso e siga-me. E esse camarada abandonar tudo e começar a seguir a Jesus. É porque quando a pessoa tem o primeiro impacto com Jesus, ela já vê a diferença. Quando a pessoa ela conhece Jesus, não tem como desconhecer de novo. Quando a pessoa entra numa igreja, mesmo sem ela querer, mesmo sem eu não gosto de igreja, mas quando ela tem um contato com a palavra, não tem como mais voltar atrás, a palavra já está nela. E mais cedo ou mais tarde, essa palavra vai começar a gerar dentro dela uma espécie de fruto de arrependimento, fruto de transformação. Eu posso pregar para você hoje e amanhã você começar a remoer o que foi pregado aqui, porque a palavra, a Bíblia vai dizer que Jesus vai contar uma parábola e vai semelhar a palavra como uma semente, que você vai jogando a semente, vai cair em terra boa e em terra ruim. Na terra boa ela vai dar fruto, mas em terra ruim ela vai sufocar e morrer. Oxalá que nós tenha sido uma terra boa, que a palavra de Deus mora em nossos corações, que a palavra de Deus ela esteja todo dia na nossa vida como uma regra de fé. Aleluia. Agora Pedro começa a seguir Jesus.